Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Este é o dia que o Senhor preparou para nos alegrarmos, nos regozijarmos e celebrarmos a vida de Cristo em nós. Aleluia! Dia 31 de outubro de 2025, nós estamos celebrando hoje mais de 500 anos da Reforma Protestante. É isso mesmo, você sabia que hoje nós estamos comemorando a vida de Jesus em nós? Hoje é dia de celebrarmos e todos os outros dias a vida, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. É isso mesmo. E hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho dessa história. Você sabia que a Reforma Protestante foi algo que foi um movimento que foi feito em 1517, dia 31 de outubro de 1517, por Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era de uma família modesta e em 1505 ele passou por uma situação na vida dele. Havia uma tempestade muito forte onde ele estava e ele foi atingido por um raio. E naquele momento ele fez um voto que se ele ficasse vivo, ele iria se dedicar a obra do Senhor. E foi isso que ele fez. Só que quando ele começou a estudar, ele se tornou um monge. Só que ele começou a ver que existiam coisas que foram instituídas por homens e não por Deus. Então ele começou a ir contra, né, aquilo que foi falado, aquilo que foi ministrado por homens, aquilo que os homens estavam colocando como se fosse as escrituras sagradas. E conforme isso foi passando, ele e outros pensadores da época, como John Wycliffe e John Hus, eles foram pensadores também que criticaram aquelas coisas que foram, os princípios que foram trazidos por homens. E eles começaram a defender somente as escrituras sagradas e tudo aquilo que a escritura de Deus fala, que é a Bíblia Sagrada. E isso aconteceu para quê? Para que hoje nós estivéssemos aqui, nós que somos o povo de Deus, que somos os filhos de Deus. Sim, quem são aqueles que protestam? São aqueles que não aceitam aquilo que é colocado, imposto por homens, mas somente acreditam no que diz as escrituras sagradas, que é a Bíblia Sagrada, né? Que é a palavra de Deus, nós sabemos disso. Então, queridos, o que aconteceu? Martinho Lutero, ele estudou artes e depois ele estudou direito. E conforme foi passando o tempo, ele foi estudando as escrituras. E ele foi estudando tudo aquilo que Paulo falava em suas cartas. E ele foi vendo que o que a palavra de Deus falava era algo e o que foi instituído por homens era algo contrário. Então ele começou a se levantar, né, nesse movimento e iniciou a Reforma Protestante. E essa reforma, ela é fundamentada em 5 princípios, que são princípios fundamentais. 5 solas. Solas é uma expressão latina. E essas 5 solas são 5 princípios onde nós também, filhos de Deus, Igreja de Cristo, somos fundamentados. A primeira é sola escritura, ou seja, somente a escritura. A Bíblia, queridos, é única,
a autoridade suprema. A palavra de Deus em 2 Timóteo 3, 16, 17 diz que a escritura, as escrituras, a Bíblia é inspirada por Deus. Então nós só devemos acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. Se não está na palavra, você não acredita. E se está direcionando que é errado na palavra, é errado. Não importa o que os homens digam. Segundo fundamento, sola fide, ou seja, somente a fé, a justificação e a salvação vem da fé em Cristo Jesus e não por obras ou por méritos. Nós não merecemos a salvação, mas Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário em amor a mim e a você. E pela graça é um favor imerecido, é um poder de Deus em nós. O Senhor, Ele nos salvou pela graça e pela fé, ou seja, somente pela fé na salvação em Cristo Jesus. Em Romanos diz que se você crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida e Ele ressuscitou dentre os mortos, você tem a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, em Efésios 2, 8, 10 diz que a salvação vem somente pela fé e também pela graça, que é o princípio 3, sola gratia, ou seja, somente a graça de Deus é aquela que nos dá a salvação. Nós temos que entender que não é merecimento, não é esforços humanos, não, é a graça do Senhor e é a fé em Cristo Jesus. Quarto princípio, solos Christus, somente Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Isso está escrito em João 14, 6. E o quinto princípio é sólio del glória, ou seja, glória somente a Deus. Em 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, seja para a glória de Deus. É isso mesmo. Queridos, nós não devemos exaltar seres humanos. Nós não devemos exaltar imagens de esculturas. Nós não devemos idolatrar pai, mãe, filho, marido, imagens de escultura, carros, casas, não. Nós só devemos adoração somente ao Senhor. Queridos, e essa reforma protestante, ela deu origem a várias denominações cristãs, evangélicas. E hoje nós estamos aqui, filhos de Deus, um povo escolhido pelo Senhor, uma nação santa, um sacerdócio real. Então eu quero dizer para você que hoje nós não celebramos a morte, porque a morte vem do inimigo, mas nós celebramos a vida que vem de Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que semeia vida, aquele que semeia espírito, o espírito é vida, ele vai colher a vida eterna. Mas aquele que semeia da carne, da morte, ele vai colher corrupção, ou seja, tudo aquilo que é ruim. Queridos, diga não ao Halloween. Você mãe, você pai, você filho, você criança, adolescente, não faça parte dessa festa de morte, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A palavra de Deus diz que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, ou seja, tudo que é ruim, tudo que é morte vem dele, mas tudo que é vida vem de Deus. Então não celebre o Halloween, porque se você celebrar o Halloween, você está abrindo uma brecha para que o inimigo entre no seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família. A Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor, mas diz também que o inimigo fica ao derredor. E quando há uma brecha, que é um pecado, é uma desobediência, o inimigo vai e entra, e aí ele traz confusão, ele traz bagunça, ele traz toda sorte de sujeira e lixo. Então, queridos, eu sou professora há 20 anos, eu condeno essas práticas do Halloween e tudo aquilo que é cultura do mundo. Eu não aceito e você também não deve aceitar. Meus filhos não foram à escola hoje porque nós não compactuamos com aquilo que é do inimigo. Tudo que o Senhor cria é perfeito. Jesus, no dia 31, ele falou: esse é o dia que eu vou escolher para que os meus filhos entendam os 5 princípios básicos que nós devemos seguir, que foi esses que eu falei para vocês. E o inimigo foi lá e fez o quê? Copiou, falsificou, porque ele copia tudo que é de Deus, ele falsifica tudo que é de Deus. Mas, queridos, eu quero que você entenda, o nada a ver tá levando pessoas pro inferno, o nada a ver tá levando pessoas à destruição, e você não pode falar nada a ver participar de uma festa com uma fantasia. Sim, tudo a ver, porque são portais espirituais de morte
morte que você traz para sua casa e para sua família. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele abençoa até 1000 gerações daqueles que amam e obedecem a ele, mas ele amaldiçoa até a 3ª e 4ª geração. Você quer ser abençoado ou você quer ser amaldiçoado? Queridos, só para vocês entenderem, o Halloween, ele tem raízes e práticas que não agradam a Deus. Tem raízes no festival celta. Naquela época, os celtas, eles acreditavam que os mortos, eles vinham visitar os vivos. E eles, tanto os vivos quanto os mortos, eles circulavam juntos. Então, o que eles faziam? Eles faziam sacrifícios humanos, eles davam crianças. Eles sacrificavam crianças para entregar aos mortos. Quem faz isso? Quem tira a vida? É o inimigo, ele mata, ele rouba, ele destrói. Jesus não, Jesus dá vida. Então presta atenção, queridos, nós não devemos celebrar a morte, nós devemos celebrar a vida. Em Efésios 5:11 diz: não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, mas antes condenais. Condene, querido, condene aquilo que não é de Deus, condene tudo que é morte, porque morte vem do inimigo. Diga sim à luz e não às trevas. Jesus é a luz do mundo e nós também. Em João 8:12 diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, ou seja, Jesus é a nossa luz e nós também devemos ser luz. Deuteronômio 18:10 diz: não se ache entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro e nem feiticeiro. Isso significa o quê? Que eles sacrificavam crianças, eles sacrificavam pessoas ali em favor dos mortos. Queridos, a palavra de Deus em Deuteronômio diz que isso é abominável aos olhos de Deus. Aquele que é feiticeiro, aquele que se rebela, aquele que traz confusão, aquele que vai levantar bruxarias. Isso é feitiçaria, pecado abominável aos olhos de Deus. Em 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você ama o mundo, então o amor de Deus não está em você. Sangue de Jesus tem poder. Eu amo a Deus, então o amor de Deus está em mim. Queridos, não permita que o nada a ver leve você para o inferno. Seja obediente à prática da palavra. Ore, busque o entendimento, conheça a verdade e a palavra de Deus, é ela que nos liberta. Que no dia de hoje você diga não, não ao Halloween, não à morte, não às trevas e sim a Jesus, sim à vida, sim à bênção, sim à luz. Deus te abençoe!